Mas e aí, será que tem como a gente ver de verdade se tem gravidez pelo tarô? Tem. E hoje eu vou te mostrar quais arcanos mostram exatamente isso pra nós. Eu vou começar falando pela mais óbvia de todas, que é a carta da Imperatriz. Gente, sempre no tarô que tem muita natureza, assim, em volta, muita árvore, muita água e tal, pode ser um indício de gravidez, como também, não só de gravidez, é claro, mas de fertilidade no sentido de prosperidade, de muito amor, de tudo que é muito, né? Sempre que tem algo em abundância no tarô, principalmente natureza, é indício de que vai ter algo aí muito próspero e tal. Mas não é só por isso, não é porque ela é uma mulher fértil somente, mas a Imperatriz é uma mulher grávida, tá? Ela está de roupas, às vezes a gente não consegue ver, mas tem um símbolo feminino aqui e ela tá grávida. Então é a carta que mais sai para mim nas tiragens de quando alguma mulher pergunta: eu vou conseguir engravidar? Vai dar certo e tal? E aí sai essa carta. Além de estar falando que de fato vai ocorrer uma gravidez, gente, a Imperatriz, ela é a mulher perfeita para ter filhos. Sabe por quê? Ela consegue ter essa animação. Aqui fala da maternidade em si. É aquela mulher que vai amar ter filhos, ela vai cuidar, ela tem tudo o que é necessário. Ela tem as condições financeiras, mas também as condições internas para ter uma criança. Então, é alguém que se realiza muito tendo filhos, tá bom? Quando ela sai invertida, ou numa posição difícil, pode ser uma mulher que acaba, sabe aquela tipo de gente que coloca todas as expectativas no filho e acha que o filho deve alguma coisa a ela, e ela fica muito brava quando essa criança começa a viver a vida dela e começa a tomar as próprias decisões e não precisa mais tanto da mãe. Ela é invertida ou numa posição negativa ou difícil, pode estar falando sobre esse tipo de mulher. E aí você tem que alertar sua consulente de que, ó, realmente você pode ter filho, porque ela ainda é a imperatriz, mas você tem que se equilibrar antes mentalmente, emocionalmente e tudo mais. A segunda carta que mais sai para mim sobre gravidez é a Lua, tá? A Lua, por si mesma, ter uma Lua aí, e ela é muito ligada também à fertilidade, porque antigamente, e até hoje, na verdade, né, muitos povos utilizavam as fases da Lua para poder plantar. Então, mais uma vez, no tarô a gente faz a ligação. Fertilidade em todos os sentidos, em prosperidade, em amor, em nascimento, tem tudo a ver uma coisa com a outra simbologia. E a Lua, se você olhar bem, gente, não parece um óvulo aqui sendo fecundado? Traz muito essa ideia, viu? Então, até quando a pessoa ela não consegue engravidar, às vezes, dos métodos naturais, e sai essa carta aqui, ela fala, vai dar certo, né? Essa tentativa, e às vezes clínica, vai dar certo, né? Porque a Lua fala sim de fertilidade, e além disso, é uma carta que fala muito do feminino, dos órgãos femininos, então é um grande indício quando sai essa carta aqui também. Já a papisa é o tipo de gravidez silenciosa ou até tardia. É uma mulher que sim, ela vira mãe, ela consegue ser mãe, ou mais assim, ou mais tarde na vida, ela não é muito jovem, ou é uma gravidez silenciosa. Então, quando sai essa carta aqui e o assunto é saúde na sua tiragem, é uma mulher, é sua consulente, tem as chances dela estar grávida e não tá sabendo sobre isso. Ou então, se você tá atendendo algum homem, sai essa carta, pode ser que a mulher que esteja com ele esteja grávida e não contou pra ele, ou ela tentou engravidar sem falar nada pra ele, porque essa carta fala muito de segredo. E olha, tem uma lua aqui, lua também, como eu já falei, né, liga muito ao feminino e à fertilidade, então por isso, e aqui também tem muitas frutas, gente, flores, igual eu já expliquei também, tem tudo a ver com fertilidade. Então, sim, ela fala muito sobre gravidez, mas é uma gravidez um pouco problemática nesse sentido, tá? Da mulher às vezes não falar, não contar, ser silenciosa, ela não saber também, ou até ser um pouco mais tarde na vida. Até aí não tem problema, né? Mas tem os outros sentidos que eu falei. Uma carta que já saiu para mim também, quando a pergunta foi se conseguiria ter um filho, se a mulher ia conseguir ter um filho, foi a carta do Três de Copas, porque são três pessoas, na verdade é bem óbvio, né? Copas fala muito sobre sentimento, e quando uma gravidez é muito desejada, a pessoa quer muito se tornar mãe, vira então uma celebração ali, o casal, as duas pessoas que querem ter um filho, e ali o terceiro que vai nascer, ou já tá nascendo, então também o Três de Copas já saiu para mim como gravidez. No mesmo sentido do Três de Copas, o As de Copas é o nascimento de algo novo e de algo com muito amor na nossa vida. Então, é claro que também ela pode ser um indício de gravidez, pelo seu sentido mais óbvio mesmo. Agora, cartas não muito óbvias que podem falar não só sobre a gravidez em si, mas às vezes sobre a chegada de uma nova pessoa na família que vai se tornar filho, e às vezes pode até ser por adoção, que é a carta do Sol, gente.
O Sol fala muito sobre adoção pra gente. Tem uma criança também na carta, tem isso, mas ela não fala de uma gravidez em si, mas fala de uma criança chegando. Então, sai essa carta, por exemplo, e a pessoa te pergunta, né? Eu vou conseguir engravidar? Eu vou ter filhos, etc. E sai o Sol. Aí você pode falar para sua consulente assim: tem a possibilidade de você querer adotar algum filho? Porque eu vejo que é possível, né? E aí é sério, né? Vem muito aquele negócio de você ver qual é a realidade da pessoa que está conversando. Não é todo mundo que quer, não é todo mundo que deseja isso. Tem gente que quer ter a gravidez em si. É muito importante isso. Você perguntar: você quer ter filhos só? Ou você quer ficar grávida? Porque tem diferença, né? Tem gente que só quer ter o filho pronto e uma adoção seria ótimo. Você pode falar isso para sua consulente, mas se não for uma opção, então, aí você tem que ver se ela pode, se tem condições para isso e tudo mais. Uma outra carta que, assim, na minha concepção ela é óbvia, mas muita gente não sabe, é a carta do 10 de copas, que é um casal e dois filhos. Então, quando sai essa carta, você pode falar que a pessoa não vai ter um filho só, como também vai ter dois. E essa carta, junto com o sol, às vezes pode sim também falar de adoção, tá? Porque aqui não tem cartas de fertilidade, como as outras que a gente viu, mas tem cartas de crianças chegando, né? Então também é muito possível. Já saiu essa aqui quando um homem, ele já tinha um filho que era dele, e ele queria ter o segundo filho, perguntou se ia dar certo, saiu isso aqui. E eu disse pra ele que era muito possível que ele fosse adotar uma criança, ele falou que realmente tinha essa possibilidade mesmo, porque eles estavam pensando, o casal, sobre isso. Agora, cartas pouco prováveis, mas que eu não acho impossível, é essa carta aqui do Seis de Copas. Assim, na verdade, saiu uma vez só pra mim essa carta simbolizando gravidez, mas a pergunta não era sobre a gravidez em si. Teve a ver no assunto e saiu essa carta. Mas por quê? A consulente já tinha um filho e tava pra nascer outro e saiu essa carta aqui. São duas crianças na imagem, tá vendo? Então tinha a ver. Então dá pra simbolizar também com outras cartas junto que pode estar vindo aí uma criança também, tá? E a outra carta, e a última que eu vou falar, é a carta do mundo. O mundo, mas só em uma condição. Ela vai sair para simbolizar a gravidez. Quando é uma coisa que a pessoa deseja muito, 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 muito. Assim, é o sonho da vida da pessoa, ela quer fazer de tudo para ter um filho, e aí sai o mundo, tal? Porque o mundo é uma realização. É quando a gente chega no patamar que a gente queria chegar daquele jeito e a gente não quer nem saber de mais nada, a gente só quer chegar até lá, naquele objetivo. E o mundo é exatamente isso. Então, se o assunto é gravidez e sai essa carta, você pode falar, com certeza, então, se é o seu sonho, você vai conseguir ter filhos, tá bom? É isso, vocês já sabiam dessas cartas? Quais outras podem também significar gravidez ou filhos para vocês? Me conta aqui nos comentários.